Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto. Esse projeto que tem trazido para a gente importantes considerações a respeito de arte, cultura e literatura. Falamos bastante a respeito da formação do ser humano cultural, falamos também a respeito da arte na educação, da cultura na educação, mas agora falaremos a respeito do patrimônio cultural. Essa palavra patrimônio deriva-se também de uma palavra do latim, patrimônio, que significa o bem ou conjunto de bens culturais ou naturais de valor reconhecido para determinada localidade, região, país ou até mesmo para a humanidade. Esse conceito de patrimônio cultural, ao longo dos tempos, foi sofrendo modificações, mais em sentido um pouco mais estreito. A Convenção Mundial da Unesco, que foi realizada em Paris em 16 de novembro de 1972, traz para nós uma definição de patrimônio cultural com relação aos monumentos, que são obras arquitetônicas de escultura e pintura monumentais, elementos ou estruturas de caráter arqueológico, inscrições, cavernas e grupos de elementos que tenham um valor excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Nós temos também os conjuntos, que são grupos de construções isoladas ou reunidas, que, em virtude da arquitetura, unidade e integração da paisagem, tenham um valor universal, excepcional do ponto de vista histórico, da arte ou da ciência. E nós temos também os sítios, obras do homem ou obras conjuntas do homem e da natureza, bem como a área que incluam sítios arqueológicos de valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. E é aí que Coelho nos traz uma definição oficial de patrimônio cultural no Brasil, que foi feita conforme o Decreto de Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, onde definem que o conjunto de bens móveis e imóveis existente no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação aos fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Mas nós temos também na legislação, na Constituição do Brasil de 1988, a apresentação de uma redação que coloca para nós que se conferem, se constituem como patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial que são tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, atualmente, podemos ver que esse conceito de patrimônio cultural ainda vem sendo ampliado, mas de modo não somente a atender esses bens que são materiais, tangíveis, mas também bens intangíveis, como as manifestações, as múltiplas formas de manifestação cultural, dos modos de viver, dos modos de pensar e de agir também de uma sociedade. Esses bens de natureza intangível, como eu acabei de falar, são os nossos valores. São valores permanentes que vão caracterizando a nossa identidade, a identidade cultural da nossa nação. A preservação desse patrimônio cultural tem uma importância fundamental na vida, no desenvolvimento, no enriquecimento ou no empobrecimento de um povo e também da sua cultura. Isso porque esses bens culturais, eles guardam informações, significados, mensagens, registros da história humana, vão refletindo ideias, crenças, costumes, gostos estéticos, conhecimento tecnológico, condições sociais,
condições econômicas e políticas de um grupo. Isso em determinada época. Ao contrário da visão que muitas pessoas vão tendo de patrimônio, que vão se referindo a museus somente, ou coisas velhas, coisas estagnadas, o contato com o patrimônio cultural, ele deve ser sempre dinâmico, deve ser sempre transformador. Isso porque esses registros culturais vão proporcionando momentos de reflexão, momentos de crítica que também nos ajudam a fazer localização, uma localização no grupo cultural em que a gente pertence e vai nos ajudando também a conhecer outros movimentos, outras histórias, outras culturas e outros momentos históricos. O patrimônio histórico, então, não é algo que é estático. Pelo contrário, ele justamente nos impulsiona a uma transformação, a uma criatividade, a um enriquecimento, uma ampliação no repertório cultural. E é por essas e por outras questões que é tão importante ter consciência e ser um agente de preservação do nosso patrimônio cultural, material e imaterial. Nós, enquanto professores, somos replicadores dessa cultura de preservação. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até já!